boa tarde. Boa tarde para quem chega no horário, eu gosto bastante, vocês chegam pontualmente. Então hoje a gente vai falar sobre amor ou repetição, se você está repetindo o mesmo padrão de relacionamento dos seus pais. Por que eu escolhi esse tema? Foi Dia dos Pais e eu fiz muitas constelações sobre isso. Muitas mesmo. Então, para poder ajudar mais pessoas, eu resolvi escolher esse tema. Óbvio que uma constelação ajuda muito mais, mas aqui você já vai conseguir ter algumas ideias, vai começar a identificar algumas coisas sobre o padrão de relacionamento que você está tendo. Isso não só em relação a amor, mas também profissionalmente e com seus amigos, tá? Vai envolver todos os tipos de relações, mas principalmente amor. Então, a primeira pergunta é: quantas das suas reações no amor são realmente suas e quantas são cópias do que você viu em casa? Vou repetir. Quantas das suas reações no amor são realmente suas e quantas são cópias do que você viu em casa? Tudo que você viu na infância. Nós vamos aprofundar isso, mas agora é só a primeira pergunta, tá? Só para você começar a refletir. Eu tenho várias clientes, não é nem só uma, que elas juram não querer um relacionamento como foi o dos pais. Elas juram, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra mim. Elas falam isso com muito, não é igual. E algumas que fazem a constelação, que elas veem na própria dinâmica, sem eu falar nada, que é igualzinho. Então, quanto mais você nega, mais demorado vai ser a sua cura em relação a isso. Quando você começa a entender e assumir, já ajuda. Essa relação é um grande passo, já ajuda muito, tá? Então, como que ela percebeu? Né? A maioria delas percebem, sim, na constelação familiar, tá? Elas percebem que elas estão repetindo os mesmos padrões. Quando elas se aprofundam e vão para a mentoria Liberte-se, que elas dão esse passo, algumas já vão direto. Para uma sessão não vai resolver. Elas conseguem, sim, um bom relacionamento. Eu até geralmente brinco com as minhas clientes que eu vou mudar o nome da mentoria Liberte-se para algo relacionado a casamento, porque muitas foram pedidas em casamento durante a mentoria. Eu ainda não achei um nome melhor, mas estou pensando sobre isso, tá? Então, como identificar os padrões herdados? Primeira coisa, anota no seu caderno, tá? Quais são as frases e crenças dos seus pais sobre o amor? Uma clássica, assim. Homens não prestam. Quantas mulheres falam isso? Não sei na sua família, mas na minha é assim: homem não presta, homem é tudo igual. E sempre que hoje em dia eu consigo responder: mas vocês que criaram esses homens, vocês são mães, vocês criaram eles assim. Então, né, alguma coisa vocês têm a ver com isso. Então, cuidado quando você fala essas frases e aprenda a questionar as pessoas da sua família assim, tá? É um primeiro passo. Outra frase que eu ouvi muito a semana passada, que as minhas clientes ouviam dos pais: casamento é para sempre, mesmo infeliz. Ainda, hoje em dia, muitas mulheres ouvem isso dos pais: casamento é para sempre, mesmo infeliz. Ou outra: mulher precisa ceder para ter paz, mulher precisa fazer vista grossa para continuar casada. Então, eu quero que você anote as frases nesse momento que você ouviu dos seus pais, dos seus avós, tá?
Segundo passo, tá? Depois você vai completando isso. Qual era, né, a dinâmica que você presenciou? Qual a dinâmica que você presenciou dos seus pais, dos seus avós? Havia distanciamento ou tinha afeto? Havia diálogo ou silêncio? Havia explosões emocionais ou frieza? Qual era a dinâmica? Vou repetir. Existia afeto, troca de afeto, troca de gentilezas, troca de carinho ou um distanciamento. Um deles se anulava? Um deles ficava quieto? Havia diálogo ou silêncio? Existia respeito ou agressão? Não tô falando só física, tá? Tô falando verbal também. Existiam explosões emocionais ou só frieza? Depois que você analisar isso, o que você vai fazer? Olhar os seus 2 ou 3 últimos relacionamentos, os principais, você escolhe, tá? Você escolhe o que você vai olhar. Olha os seus relacionamentos e se faça essas perguntas. Como eram esses seus relacionamentos? Existia diálogo, existia silêncio, existia distanciamento, existia afeto, existia explosão, existia frieza, pelo que vocês brigavam, pelo que os seus pais brigavam. Começa a observar isso. Tenta achar um padrão. Em algo. Nossa, muitas mulheres dizem, nossa, meu marido é igualzinho ao meu pai. Ou ele é igualzinho à minha mãe. Pode ser também, tá? Então, faça uma observação. Como você fazer na escola, faça essa observação. Como era a relação dos seus pais e faça esse teste para os últimos relacionamentos, tá? Vamos prosseguir já. Segundo ponto. O que você mais teme perder num relacionamento? A sua liberdade, os seus amigos, você busca algum tipo de aprovação, de apoio. O que você mais teme perder? Liberdade, aprovação, dinheiro. Tem gente que fala dinheiro, mas cada um. Mas o que você mais teme perder? Só estou dando alguns exemplos, tá? Então, existem pessoas que atraem parceiros emocionalmente indisponíveis. Eu até postei um breve resumo de uma constelação, tá aqui no meu feed, de parceiros indisponíveis emocionalmente. Se você vê essa constelação, ela entra e os homens, todos os relacionamentos que ela teve, viram de costas para ela. É um padrão de relacionamento. Por que isso aconteceu? Porque na infância, esta cliente buscava constantemente a atenção do pai, e no caso dela é do pai. Mas eu já fiz outras constelações que ela também buscava a atenção da mãe. Então, quando o pai ou uma mãe estão distantes, isso acontece. Distantes muitas vezes emocionalmente, tá? Não quer dizer fisicamente. Isso foi só um caso? Não, eu já fiz várias constelações assim. Cada um com a sua dinâmica, cada um com o seu problema, mas que atraem homens indisponíveis emocionalmente. Eles viram de costas para ela. Ela quer um relacionamento? Ela quer um relacionamento. Mas ela atrai homens indisponíveis emocionalmente. Quando a pessoa cura essa ferida, ela para de atrair homens indisponíveis emocionalmente? Sim, mas é preciso você ter coragem de olhar para isso, ok?
Vamos lá, continuando, anotem isso agora, essa próxima etapa que é bem importante, tá? Quais são as principais formas de padrões herdados? Apego. Você se apega muito a determinada pessoa, determinada relação. Por que que tem esse apego? Muitas pessoas chamam de apego ansioso. Por medo de perder. Um medo constante de perder a pessoa. Então você se apega àquilo, aquele barco que já afundou faz tempo e muitas vezes ele nem começou. Mas você fica tão apegado que gestação. Ou tem outra forma. Você evita. Quando a relação começa a ficar mais séria, mais íntima, você se afasta. Você evita. Com isso, muitas mulheres que falam, esse não deu certo. Isso não é pra mim. Não, ele não queria nada. Nem é o cara que não queria nada. Era ela. Só que ela não consegue olhar isso. Ela não consegue enxergar que não é a pessoa. É ela. Então, quando começa a ficar mais sério, a pessoa evita. Terceiro, autoanulação. Então, ela não expressa as suas necessidades. Ela não fala o que ela quer. Ela não fala onde quer ir. Ela quer que... Por quê? O outro adivinha, mas ela não se expressa para evitar conflitos. Porque foi isso que ela aprendeu. Sempre uma pessoa calada, ou um pai calado, ou uma mãe calada, que também não se expressava, não falava, aí hoje, em vez da gente comer um restaurante japonês, a gente pode comer uma pizza. Tô dando um exemplo básico, mas são as pequenas coisas que vocês se anulam. Não se anule, negocie. Hoje amanhã, no fim de semana que vem, a gente come japonês, esse fim de semana a gente pode comer uma pizza. Vamos em janeiro para um lugar quente, para uma praia, em julho vamos para um lugar frio. Sim, negocia. Um gosta de calor, outro gosta de frio, então negocie. Mas faça também a sua vontade, tá? Porque senão não é uma relação. Busque de parceiros difíceis. Por exemplo, você se esforça muito para ser amado e às vezes o outro não consegue corresponder a isso. Você conhece a pessoa uma vez, começa a ser amado e você dá demais. O cara muitas vezes não consegue nem respirar, nem corresponder a isso. Não é que ele não gosta de você, é que você sufocou e você acabou de conhecer a pessoa. Calma, um passo de cada vez. Não vai ser o homem nessa vida. Tem uma piada até que fala assim, nossa, presente divino, né? 6 meses depois tá postando livramento. Calma, né? Um passo de cada vez. Como que você quebra esse ciclo para você escolher um novo caminho, tá? Se você pudesse escolher um novo relacionamento sem nenhuma dor do passado, como esse relacionamento seria? Então eu tenho eu tenho essa cliente que ela é muito fixa na minha cabeça, que ela não mora no Brasil. Ela foi muito assertiva quando ela descreveu o que ela queria de um relacionamento. Era uma pessoa que não morava no Brasil, de uma certa altura, assim, da Europa. Ela descreveu até a altura da pessoa que ela queria, porque ela não queria sair na foto do casamento, ele mais alto, ele mais ou menos na mesma altura. Então ela descreveu em detalhes. Ela conseguiu esse relacionamento? Sim, está casada com ele, mora em Amsterdã. Conseguiu um relacionamento, mas ela foi focada e não só, obviamente, nas características físicas ou do local onde morava, mas também diferente do padrão familiar que ela tinha vivido na infância. Mas ela teve coragem para olhar esse padrão familiar, para assumir isso para ela, que ninguém é perfeito, que os pais delas não eram perfeitos, que os avós também não eram perfeitos.
e que ela queria fazer diferente dessa história. Ela honrava sim o pai, a mãe, os avós, os ancestrais, mas ela ia fazer diferente do que foi tudo o que aconteceu. Muitas mulheres que eu conheço fizeram esse processo focadas, mas assumindo, minha família é perfeita. Família Doriana, não, gente. Assume, minha família tem problemas. Todas as famílias têm. Para de idolatrar isso. Olhe, tira vendas, olhe como eles fazem, como eles estão te influenciando. Eles são seres humanos, assim como você. Eles erram e eles acertam. Então, para de idolatrar. Quando você conseguir fazer isso, assumir, entender, você vai conseguir entender qual é o seu padrão e fazer diferente, fazer melhor. Tá? Então, quais são os passos? Anote, tá? Como era, escreva, né, no papel, depois da live, como era a relação dos seus pais. E compare com a sua. Se você não está numa relação, qual uma que foi importante, tá? Segundo passo, seja específica no que eu vou falar agora, tá? O que você não quer mais repetir? A comunicação, o respeito, a parceria, que talvez não existisse. O que você não quer mais repetir? Que você já identificou no padrão dos seus pais, que você identificou que repete nos seus padrões de relacionamento e que você não quer mais repetir. Seja muito específica e sincera com você. Ninguém vai ver isso que você está escrevendo, tá? Terceiro passo. Visualize e escreva, foi o que a minha cliente fez, tá? As características de um relacionamento saudável para você. Porque para mim pode ser uma característica, para você pode ser outra característica, para os irmãos podem ser outras características. Para você, o que é um relacionamento saudável? Escreva. Como que você vai aplicar no seu dia a dia? Visualize, sinta que você está neste relacionamento saudável. Qual é o maior erro que eu vejo das pessoas? Não vou nem falar só das mulheres, é porque eu vejo muita mulher fazendo isso. Elas querem um relacionamento. E eu não estou falando de idade, tá? Qualquer idade eu vejo fazendo isso. Elas querem estar num relacionamento. E elas agem como se fossem solteiras que não querem ter um relacionamento. Então elas frequentam lugares que não dá para ir acompanhada. Vamos dizer assim. Que não dá, que não é para ir. Que uma pessoa num bom relacionamento não iria. Então, eu vou em lugares, independente se eu estou me relacionando ou não, que eu iria com um namorado, com meu marido, com qualquer pessoa que eu estiver me relacionando. Então eu gosto de restaurantes, eu gosto de stand-ups, eu gosto de música, mas não balada. Mas eu gosto de um bar que toca música, gosto. Eu gosto de cinema, gosto. Eu gosto de vários lugares que eu iria, tanto num relacionamento quanto sozinha. Gosto de viajar? Gosto. Gosto de praia? Gosto. Gosto de tomar um vinho? Gosto. Então eu faço coisas que uma pessoa que está no relacionamento ou que não está no relacionamento faria. Eu gosto de determinados cursos? Sim. Então, nesses lugares estão também homens que me atraem, que eu gosto, que gostam da mesma coisa que eu. Eu não gosto de balada. Eu não vou numa balada. Se for num aniversário, eu vou lá, cumprimento, mas num lugar que eu poderia ir acompanhada.
tem determinadas baladas, por exemplo, que eu nem gosto, mas ok, que eu jamais iria. Solteira, casada, namorando, jamais iria. Então eu não vou nesses lugares. A mesma coisa, tem viagens que não me interessa fazer. Tanto faz sozinho ou acompanhada, não me interessa. Tem lugares que não me interessam ir. E a pessoa não vai estar lá. Tá? Então, cuidado com que lugares que você está frequentando. Se você está em busca de um relacionamento. Outro dia eu ouvi isso. Mas eu vou encontrar o homem da minha vida na igreja? Você vai todo fim de semana. Por que não? Por que não? Se você gosta, né? Se a sua religião é a católica, você que é um cara de outra religião ou um cara que não tem fé, não. Então, cuidado com os lugares que você tem frequentado. Mais um ponto, mais um passo. Quais são as suas amizades? São amizades que têm um bom relacionamento ou não? Que livros você lê? Que filmes você assiste? Quem são seus mentores? Essas pessoas têm o relacionamento que você quer? Não tô falando só amoroso. Tô falando também profissional. Então, observe isso e cuidado aonde você está frequentando. Antes de eu responder as perguntas, você não é obrigada a repetir os padrões que você aprendeu. Você não é obrigada a repetir os padrões dos seus pais. Você pode honrar o que eles vieram, aprender com eles o que foi certo, o que for errado, reconhecer, né, o que foi certo e errado. Esse é o primeiro passo. E agir de acordo com o que você está aprendendo, com o que você quer, com os seus gostos. O que é para você um relacionamento saudável? Porque um relacionamento saudável, por exemplo, para minha mãe, para os meus avós, era uma coisa. Para mim é outra. Estamos em outra época. É totalmente diferente. Tá? Então, antes de terminar a live, agora enquanto eu estou respondendo as perguntas, anote pelo menos um padrão que você identificou agora na live e que você vai parar de repetir a partir de hoje, tá? Então, falando em padrão, a primeira pergunta é exatamente sobre isso. Por que repito padrões que sei que me fazem mal? Porque os padrões estão no inconsciente. Então, você não percebe que você está repetindo esses padrões. Lembra que eu falei logo no começo da live? Que as pessoas não querem ter o relacionamento dos pais. Nem parecido. Elas negam, mas de repente, quando elas fazem a constelação, elas percebem que estão num relacionamento igual, tá? Mas é possível reprogramar, tá? Quem me perguntou isso. Como perceber que estou vivendo um padrão dos meus pais? Foi o que eu falei. Observe as situações. Como você reage? Você está reagindo igual aos seus pais? É isso que você precisa reprogramar. Tá? Foi o que a gente falou logo no começo. É possível mudar padrões de... estou ruim. É possível mudar padrões de relacionamentos que carrego desde criança? Sim. Requer consciência, requer reprogramação, requer agir todos os dias com consistência, requer saber também o que você quer, né? Se não tive amor e afeto, consigo aprender a amar? Sim. Mas eu sugiro você olhar para isso, tá? Porque existem várias formas de amor e umas a gente não entende, umas são bem difíceis de entender, mas é preciso olhar bem para isso. Você que me fez essa pergunta, me manda um direct que eu vou te mandar um link de um vídeo do YouTube que é muito claro sobre isso, tá? Ou quem estiver assistindo a live
que quiser assistir esse vídeo, eu mando o link. Como os traumas dos meus pais influenciam minha vida amorosa? Porque eles moldam as suas crenças de segurança, que a mulher busca segurança, né? De amor, de confiança. Eles moldam tudo isso. Como diferenciar amor de dependência emocional? Amor é liberdade e respeito. Dependência emocional é controle, é querer controlar o outro o tempo todo. E eu vou além. O que eu sinto também nessa parte de dependência emocional, existe muita insegurança. E quando você confia, como as pessoas falam, no seu taco, você não precisa querer controlar o outro. O outro vai querer estar com você assim. Porque você é uma boa companhia, não porque você está controlando. Como parar de atrair parceiros com comportamentos parecidos com o do meu pai? Curar a ferida. Reconhecer a familiaridade. E entender por que você atraiu isso. Porque quando você cura essa ferida, esses homens que te causam um determinado sentimento nem vão estar mais no seu campo de visão. Adivinha como eu sei disso? Como evitar que meus filhos repitam meus padrões? Sendo exemplo. As crianças não aprendem por você falar determinada coisa. Elas aprendem pelo que você faz. Tem um exemplo bem básico. Você quer que o seu filho fique menos no celular e mais lendo livro e você fica o dia inteiro no celular, adivinha o que ele vai aprender? Celular, não livro, tá? É possível mudar mesmo que meu parceiro não mude? Quando você muda a forma de se posicionar, de se relacionar, as mudanças vão acontecer. Agora, se isso vai continuar, essa relação vai continuar ou não, eu não tenho como te responder, tá? Mas você precisa ter autoconfiança para isso. Se isso tá te fazendo sofrer, conheço pessoas que acabaram um casamento de 30, 40 anos e estão muito bem, estão vivas. E muito bem. Existe relação entre padrões familiares e autoestima? Sim. Se você foi desvalorizado, muito comparado, isso abalou a sua autoestima. Tá? Eu preciso investigar isso e curar essa ferida. Como saber se estou agindo como minha mãe ou meu pai ou no relacionamento? Observa frases, atitudes, reações que você tem e seja sincero que eles também tinham. Começa a colocar no papel. É possível curar um padrão sem terapia? A terapia vai acelerar o processo. Aí depende. É possível? Sim, mas você vai ter que ter consciência, você vai ter que criar novos caminhos neurais, você vai ter que fazer várias coisas para que seja sem terapia. Um terapeuta vai te ajudar nesse processo. É muito mais rápido. Com alguém que te ajude a identificar esses padrões, te ajuda a mudar esses padrões. Muito mais rápido. O que você quer? Porque sinto que preciso salvar meu parceiro? Porque provavelmente isso é um reflexo da infância. Quem tentou fazer isso? Quem tentou salvar emocionalmente? Agora eu vou te falar uma coisa bem sincera. Ele quer ser salvo? Ele tá pedindo para ser salvo? Porque se ele quisesse ser salvo, ele já teria sido. Ele mesmo faz isso. O homem é muito prático. O homem, quando ele precisa, ele vai. O homem na constelação familiar, ele voa. Ele é muito prático.
Então, e se você salvar, qual é a garantia que ele vai continuar? Se você conseguir salvar ele do que você quer, que não tá claro, ele vai ficar com você? Posso quebrar padrões mesmo que ainda conviva com meu pai? Sim, mas é necessário estabelecer limites claros. Tá? E também não ficar entrando mais nas discussões dinâmicas, essas coisas. Como lidar com a raiva dos meus pais sem me sentir ingrato? Você precisa reconhecer os erros, as feridas, o que aconteceu, entender que eles te deram a vida, que eles são seres humanos, eles não são super-heróis, que eles também erram assim como você, que eles não são mais aquela pessoa que assim como você foi pra frente, eles também foram. Então é preciso olhar pra isso, tá? Como saber se meu relacionamento atual é saudável? Pergunto, eu me sinto livre e segura aqui? Eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas, por exemplo, profissionais? Eu tenho liberdade para quê? Para ir visitar minha mãe? Eu tenho liberdade para tomar um café com as minhas amigas? Eu sinto segura que ele vai jogar futebol quarta-feira à noite e ele só vai jogar futebol. Então, é preciso olhar para isso. E se eu sentir que nunca vou conseguir mudar? Isso é uma crença limitante, porque você já deve ter mudado várias vezes, até só que você não está reconhecendo. Impossível você ser a mesma pessoa do dia que você nasceu. Qual o primeiro passo para quebrar esses padrões hoje? Identificar o comportamento repetitivo que te prejudica. E quando você tiver que, por exemplo, reagir a determinada situação, você já sabe que você reagiria de determinada maneira e você começar a reagir de outra maneira. Então, qual é o comportamento que te prejudica? Sim, então não vou repetir. É óbvio que não vai ser logo no começo que você vai conseguir 100% não repetir. Mas você vai ter consciência que você fez errado e voltar a fazer de novo, tá? Acho que acabaram as perguntas. Quem quiser pode ainda me mandar. Eu acho que eu já copiei todas as perguntas. A próxima live vai ser terça-feira que vem. E também foi pedido que você é boa no que faz, mas se sente insegura. Para quem é muito boa no que faz, mas não acredita nisso, que já fez vários cursos, vários livros e continua insegura. Isso sim pode estar ligado à sua infância também, tá? As críticas, aos julgamentos, as comparações, aos padrões dos seus pais, dos seus avós. Então, nós vamos olhar para isso. Obrigada pela presença de todos, obrigada pelas perguntas e até a próxima live.